Chegamos ao final do nosso semestre e então nós temos que pensar muito sobre essa perspectiva de direitos humanos, sobre a importância do constitucionalismo para garantir, trazendo o conceito de direitos fundamentais, a definição de direitos fundamentais e, sobretudo, pensando que esses conceitos e teorias e sistematizações que os acompanham têm que servir para garantir a democracia, senão nada disso teria sentido. Então, pensando nas violências estruturais, nas perspectivas de gênero, nas perspectivas antirracistas, nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós podemos avaliar essa perspectiva dentro do direito dos estudos e da importância e do porquê, né, de se compreender e se buscar a garantia de direitos humanos. Então, o nosso pacto pedagógico, vamos dizer assim, é compreender a formação histórica de direitos humanos e direitos fundamentais, o que fizemos ao longo do semestre, e hoje problematizar essa democracia material diante das perspectivas raciais, de gênero, classe, sexualidade, entender a aplicação do controle de constitucionalidade e convencionalidade como um método jurídico, ponderando aqui que essa compreensão do controle de constitucionalidade vocês vão estudar de forma mais detalhada nas disciplinas de direito constitucional. E o que a gente fez também desde o início, né? Analisar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre as violências estruturais aqui no Brasil e na região, lembrando que é para isso, né, que a gente estuda o direito para tentar vencer as exclusões, as opressões, aquilo que retira direito das pessoas, aquilo que afasta as pessoas da concretização do que é bom, do que é justo, do que é equânime, né? E nesse sentido, o trabalho do sistema interamericano tem sido muito importante. A democracia é uma promessa ou uma prática, né? Eu gosto sempre de partir dessa pergunta. É possível democracia sem equidade, sem opressão? É possível democracia numa comunidade, numa sociedade que seja racista ou LGBTfóbica? E a democracia, ela se faz numa sociedade que pessoas ainda trabalham na condição de escravos, né? De pessoas empobrecidas, vulneráveis e por isso exploradas, pessoas que trabalham sem direito a uma carteira de trabalho e previdência social, sem registro, né, oficial, formal da sua relação de trabalho, por isso também distantes, né, da concretização de direitos previdenciários. É possível uma democracia que tolera violências estruturais, né? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta filosófica, sociológica, mas ela também é uma pergunta que vem do direito constitucional, né? Há direitos, estão garantidos na Constituição. Mas quem consegue exercer esses direitos, né? E essa é uma grande preocupação na perspectiva de direitos humanos. Fazendo um mapa de leitura, considerando a Constituição e o direito internacional, nessa perspectiva também de proteção de direitos humanos, nós temos a Constituição de 88, garantindo, sobretudo, a dignidade humana, a igualdade material entre homens e mulheres, a proteção de direitos sociais, a proteção da cultura e da existência e vivência de povos tradicionais, originários. Ao mesmo tempo, nós temos os tratados de direitos humanos nesse contexto, sobretudo a Convenção Americana de Direitos Humanos, a CEDAW, a Convenção Belém do Pará, as normas da Organização Internacional do Trabalho, como exemplos, né, de tratados internacionais tão importantes. Temos, sem dúvida alguma, hoje um compromisso com uma perspectiva interseccional, de olhar não só para as violências, mas quem são as pessoas que são as vítimas dessas violências e como elas são atravessadas por interseccionalidades. E aí a gente considera os territórios,
o gênero, a raça, a classe, a sexualidade. E quando a gente pensa em territórios, a gente pensa também em todas essas equações do processo colonial, de um colonialismo interno, de um colonialismo que não se exaure, e de pessoas que são subjugadas, hierarquizadas, subalternizadas de forma injusta, né, justamente porque tem uma orientação de gênero que não seja heteronormativa, ou porque são mulheres, ou, sobretudo, o que a gente mais vê, porque são pessoas racializadas, né? E também uma questão também de classe social e econômica que permite também que por isso essas pessoas sejam até invisibilizadas, né? E as violações de direitos que lhes acomete não sejam sequer percebidas pelo próprio Estado. E nesse sentido, a Corte Interamericana, ela surge no cenário querendo e desejando e tendo o dever também de aplicar esses tratados de direitos humanos, numa tarefa de prevenção, até de investigação, reparação e transformação desses direitos. Então, para uma leitura constitucionalista sólida de tudo que a gente viu ao longo do semestre, nós temos que considerar que os direitos fundamentais, eles devem existir no plano interno, mas dialogando sempre com direitos humanos no plano internacional e se reforçando mutuamente. As raízes constitucionais dos direitos humanos não podem se apartar de uma perspectiva de um constitucionalismo social até esse momento de internalização de direitos humanos. Um momento tão interessante, né, que ontem até o nosso colega Murilo colocou no grupo uma lei muito atual, agora de 16 de junho, né? Estou até aqui buscando o número da lei. Vamos ver se vai abrir aqui, que é a Lei 13.434, que cria no âmbito do Conselho Nacional de Justiça o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Decisões dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos. Não é só da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas da Corte Internacional de Justiça, do Tribunal Penal Internacional, enfim, de todos os tribunais internacionais que tenham decisões nessa perspectiva de proteção internacionalizada de direitos humanos. Isso é muito importante. E o constitucionalismo social, nós não tínhamos falado sobre ele e falamos agora, ele busca uma igualdade. Então, aqui, a partir do constitucionalismo social, a igualdade de direitos, ela entra em cena. Então, nós temos lá, como alguns marcos, né, a Declaração Francesa com apelo social de 1793, temos a Constituição Mexicana, que é um grande exemplo desse constitucionalismo social, de 1917, e a Constituição de Weimar, mais a Organização Internacional do Trabalho, que são lá de 1919, depois a Constituição Brasileira Social de 1934, quando começa a falar em direitos trabalhistas no direito brasileiro, o direito constitucional brasileiro, e a nossa Constituição Cidadã de 88, que é a grande conquista para um Estado democrático de direito. E a contribuição central desse constitucionalismo social são os direitos sociais, não como favores, mas como condições materiais de liberdade. Não adianta se falar em liberdade, fraternidade, igualdade, se direitos mínimos, se direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, a garantia de uma jornada digna de trabalho, de um descanso semanal remunerado, não forem garantidos. E, claro, não é só de trabalho que nós vivemos, nós precisamos nos emancipar, nós precisamos evoluir e, para tanto, contamos com uma educação de qualidade, uma educação acessível. E, claro, né, precisamos ter acesso à proteção da nossa saúde e precisamos da saúde e da assistência compondo uma gramática de cidadania. E por isso a saúde pública, por isso o Sistema Único de Saúde, que é um modelo brasileiro, mas não é um modelo em tantos países como o próprio Estados Unidos, que tem um acesso à saúde muito caro, e todo particular, todo privado. Então, a igualdade formal, também entre homens e mulheres, como está na Constituição de 88,
ela também vai ser insuficiente se não houver redistribuição de renda, reconhecimento de direitos das mulheres de verdade e não no plano teórico. Então, esse constitucionalismo social, ele nasce sem perspectiva de gênero, uma cidadania social ainda racializada, patriarcal, colonial, e aí vem, né, com a evolução do direito que a gente já discutiu, que ela não acontece num passo de mágica, mas por um trabalho árduo das pessoas que estão envolvidas em movimentos sociais, trazendo críticas, como, por exemplo, a crítica do movimento feminista, a crítica do movimento negro, que amplia o sujeito constitucional, né, e mostra que o direito tem que atuar trazendo essas garantias. A internacionalização dos direitos humanos, portanto, é de suma importância em todo esse processo, e aí a gente tem a Carta da ONU de 45, a Declaração Universais de Direitos Humanos de 48, a Declaração de Paris, né, como também é chamada, que articula liberdades civis e políticas com direitos econômicos, sociais e culturais, que a gente vê, né, o nascedouro de um constitucionalismo social. E o efeito jurídico-político disso tudo: limitar soberanias, obrigar a cooperação entre os estados, impulsionar constituições para essa perspectiva social e ampliar o controle judicial. Então, nós vimos tudo no semestre e agora a gente vai entendendo, né, por que estudamos tudo o que estudamos, né, para compreender essa internacionalização desses direitos humanos, mas que sem uma constituição interna com uma perspectiva social, isso tudo pode ficar mais difícil ainda. Os artigos 55 e 56 lá da Carta da ONU já destacavam a necessidade de uma cooperação internacional para respeito universal e efetivo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem distinção de sexo, raça, língua ou religião. E só para a gente entender também como tudo isso é importante, eu também vou trazer um outro dado para vocês, que está aqui também num grupo que eu faço parte, que é o da COETRAI, né, do Conselho Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Só para vocês saberem, né, em apenas 8 dias no Tocantins, e eu estou gravando essa aula aqui em 15, 16, 17, 18 de junho, nós tivemos resgates de trabalhadores em condições análogas à escravidão ou condições mesmo como escravos mesmo, em 3 alvos no Tocantins. Em 8 de junho, um trabalhador de uma marmoraria em Porto Nacional. Em 11 de junho, 3 trabalhadores numa carvoaria em Almas, no Tocantins. E dia 16, 4 trabalhadores numa fazenda em Porto Nacional que trabalha com pecuária. Então vejam, pessoal, se mesmo, né, com todo esse debate jurídico, acadêmico, toda essa perspectiva internacional, o fato é que a realidade nua e crua é de violações muito graves de direitos humanos debaixo dos nossos olhos. Então, precisamos, né, ter todo esse arcabouço teórico muito bem sedimentado para que a gente possa ser agente de combate a essas violações de direitos humanos. Imagino que vocês tenham optado pelo estudo de direito pensando e desejando uma sociedade melhor. E vocês vão poder ser instrumento disso tudo, compreendendo, sobretudo, a realidade triste ainda que nos cerca. Direitos humanos e direitos fundamentais, então, nós temos uma matriz constitucional. Direitos positivados na Constituição brasileira, aplicação imediata, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Nessa perspectiva de dignidade, igualdade e objetivos fundamentais da República. Mas vimos demais, todo mundo já, né, não tem mais dúvida sobre isso. Existe uma matriz internacional que fundamenta tudo isso, que garante tudo isso, que traz tratados e costumes de direitos humanos, monitoramento internacional e responsabilidade do Estado, interpretação pró persona e diálogo entre cortes. Falamos sobre todos esses conceitos, né? Porque quem está no cerne dos direitos é a pessoa humana e a interpretação tem que ser sempre para garantir, para proteger a dignidade e os direitos da pessoa humana.
O direito só tem razão de ser nessa perspectiva. Sobre os status dos tratados de direitos humanos, debatemos bastante. O parágrafo 2º do artigo 5º, direitos expressos não exclui outros decorrentes de tratados. O parágrafo 3º, tratados de direitos humanos aprovados com rito qualificado equivalem à emenda constitucional. Discutimos o recurso extraordinário 466343 do STF, que traz, né, uma mudança de posicionamento, trazendo os tratados de direitos humanos sem rito qualificado para um status supralegal ali entre a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais ou ordinárias, e o controle de convencionalidade. Aliás, essa lei agora do dia 16, trazendo essa criação de um sistema de monitoramento no CNJ, nada mais é do que a efetivação desse controle de convencionalidade, porque os tratados internacionais, aliás, os organismos internacionais protetivos de direitos humanos, eles aplicam as convenções internacionais e nós temos que monitorar, né, o cumprimento pelo Brasil. Então, nós vamos compatibilizar os atos internos, as decisões aqui do Brasil com a Convenção Americana de Direitos Humanos, com as jurisprudências da Corte e também da Corte Internacional de Justiça, ligada ao sistema ONU e tantas mais. E nesse contexto também dos direitos sociais, surge também o direito de greve, né, como uma liberdade coletiva e justiça social. E aí a gente tem a Constituição Federal, lá no artigo 9º, que assegura o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e os interesses de defender. Isso porque um mecanismo para que direitos trabalhistas e sociais sejam mesmo efetivados. Então, o direito de greve dos servidores públicos também existe, também é previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição, e o STF, por vários mandados de injunção, reconheceu a omissão legislativa de ter uma lei para a greve de servidores públicos. Então, aplicou ao que couber a Lei 7.783 de 89, também para os servidores públicos, né, que é a lei que traz o direito de greve para trabalhadores nas relações de direito privado. Então, a greve é um direito fundamental, instrumental, torna possível a disputa por condições materiais de dignidade das pessoas trabalhadoras. E isso vem a partir dessa perspectiva de uma Constituição social. Aqui também é um tema importante que foi debatido no STF, o tema 531, sobre o desconto dos dias parados, e foi uma tese de repercussão geral, né, uma não das primeiríssimas, mas das primeiras, e a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve, em virtude de suspensão do vínculo funcional, permitida a compensação em caso de acordo coletivo. O desconto vai ser incabível se demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então, quase sempre é isso mesmo, o poder público faz acordos e não cumpre, de ajustes, de correção de índices inflacionários, e aí a greve é uma medida, né, para se chamar a atenção e se corrigir, né, essa injustiça. Aqui, se a gente estivesse em sala de aula, a gente podia até fazer um diálogo, né, sobre a continuidade do serviço público como princípio, como direito fundamental, mas também a possibilidade de negociação coletiva, de recomposição do calendário para compensar os dias parados, em relação à universidade, autonomia universitária, proteção contra coações, e a diferença entre greve abusiva e o exercício regular de um direito. Pensando na igualdade de gênero e democracia material, acho que a gente promoveu muitos debates ao longo do semestre, né? Mas um importante ponto é entender que a igualdade formal ela não vai se concretizar sem essa perspectiva internacional e decolonial. E aí a gente tem a democracia material e a igualdade substancial, trazendo, né, aspectos diferentes. Igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Igualdade material, tratar desigualdades estruturais como um problema jurídico.
antidiscriminação, é o direito antidiscriminatório, pensando em raça, gênero, classe, sexualidade, deficiência e território. E redistribuição e reconhecimento, os direitos sociais e combate a estigmas. Então, sem igualdade material, a democracia tende a converter-se apenas em privilégios históricos, né? E essa neutralidade do direito, ela é falsa. Então, a gente tem que ver as perspectivas como elas são, com marcadores de desigualdade que existem na prática. Senão, a gente parte de um direito neutro que comete muitas injustiças. Falamos também da Mary Wollstonecraft, né, que traz a Vindication of the Rights of Women, lá de 1792. Falamos das sufragistas, né, e pensamos, né, quem é esse sujeito universal de direitos e quem ficou fora desse conceito. Então, a perspectiva de gênero está dentro desses conceitos que a gente tanto debateu ao longo do semestre. E em alguns seminários, né, veio, né, a frase da Sojourner Truth, né, que ela questiona: eu não sou uma mulher, que é a fala, né, de uma mulher lá em 1851, nos Estados Unidos, né, que ela rompe com essa noção homogênea de mulher e expõe que raça, trabalho, maternidade, violência, escravidão atravessa a experiência jurídica da cidadania, o próprio direito legitimou muitos desses absurdos e que a gente não pode compreender o direito sem ver essas perspectivas, né? Que não há igualdade de gênero também sem uma prática antirracista, o trabalho forçado, o trabalho de cuidado não remunerado, né, estruturam desigualdades e direitos humanos precisam ser especificados, sujeitos historicamente vulnerabilizados. Então, eu paro um pouquinho. Então, dando continuidade ao que nós estávamos discutindo, tem toda uma questão de cronologia também normativa sobre a igualdade de gênero no Brasil. Então, mesmo com as mudanças constitucionais, nós tivemos também as mudanças infraconstitucionais. E aí se faz tão importante, né, a compreendermos, né, o Estatuto da Mulher Casada de 62, a Lei do Divórcio de 77, a Igualdade de Tratamento de 88, a Lei Maria da Penha de 2006 e o Protocolo CNJ de 2023. Então, a gente vai vendo mudanças normativas que elas refletem as mudanças também de cultura, as mudanças sociais e, como eu sempre digo, né, um apelo muito forte dos movimentos sociais para que essas mudanças realmente aconteçam. Então, o que mudou nesse período todo? A mulher casada era reconhecida como alguém que tivesse uma incapacidade relativa. Então, a mulher não tinha capacidade plena. E a igualdade de direitos e deveres na sociedade em geral não era equânime. E a mulher era obrigada a usar o sobrenome do marido, não tinha tanta liberdade, autonomia na hora da escolha do regime de bens. Mudou também a idade móvel, né? Hoje é 16 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E não se falava em poder familiar, se falava em pátrio poder. Então a gente precisa, né, hoje, de compreender que essa leitura igualitária, ela não existia no direito brasileiro e nas constituições anteriores a 88. Mas o que ainda permanece, né, como desafio? A desigualdade de cuidado, de renda, a violência doméstica institucional, a reprodução de estereótipos, né, investigações e julgamentos. Então, na Carta das Mulheres aos Constituintes, Lélia Gonzalez, por exemplo, apresenta esse documento e ela diz que, né, tem tantas coisas tão importantes que ela levou nesse documento, nesse discurso que ela fez no Poder Constituinte, lá no próprio Congresso Nacional, que o país só será verdadeiramente democrático quando, sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual, crédito, condição física ou idade, houver tratamento igual e oportunidade. Isso foi em 87. Então, e aí a Lélia Gonzalez
traz outros aportes, como o conceito de americanidade, como categoria de leitura histórica e política, a mulher afro-latino-americana no centro da crítica democrática, o constitucionalismo que reconhece colonialidade, racismo e sexismo. E tudo isso está presente nas normativas internacionais. Tanto que, tanto a CEDAW quanto a Convenção de Belém do Pará vão ter qual propósito? O de eliminação das discriminações contra as mulheres em todas as esferas, obrigando políticas públicas, ou seja, medidas legislativas, administrativas e educacionais, condições de trabalho seguro, proteção de saúde, das condições laborais das mulheres. E a Convenção de Belém do Pará, ela traz exatamente isso, o direito de toda mulher a uma vida livre de violência e o dever do Estado de prevenir e erradicar toda e qualquer violência. O artigo 9 da Convenção de Belém do Pará, ele traz lá escrito, expresso, expressa, aliás, a preocupação com a interseccionalidade, porque expõe a vulnerabilidade agravada por questões de raça, etnia, migração e outros fatores. Então, a própria Convenção de Belém do Pará é uma normativa internacional que enxerga as interseccionalidades. E, então, esse julgamento com perspectiva de gênero, que é a grande perspectiva de direitos humanos da contemporaneidade, ela exige identificar os estereótipos, avaliar as assimetrias de poder, ter provas sem vitimização, considerar raça, etnia e classe, o que não é parcialidade, nem privilégio das mulheres, nem ideologia punitiva, mas muito ao contrário, é reconhecer a realidade das coisas, como são as relações sociais, as relações jurídicas, e tentar levar para o sistema de justiça de modo que o sistema de justiça devolva o julgamento com perspectiva de gênero, não anulando a imparcialidade, mas tornando visíveis desigualdades que antes, por uma neutralidade abstrata, eram ocultadas. Aí a gente tem o feminismo negro, comunitário, decolonial, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Julieta Paredes, que a gente falou bastante aí durante o semestre, Angela Davis denuncia a escravidão, o trabalho doméstico, explorado, o racismo, o sufragismo, e mulheres operárias precisando de direitos específicos. E a Lélia Gonzalez traz o conceito de americanidade, identifica e categoriza essa mulher afro, latino-americana, que é racializada, que é marginalizada, que está lá na base da pobreza, e critica um racismo constitucional quando ela critica, inclusive, o próprio mito da democracia racial no Brasil. E a Julieta Paredes traz aportes do feminismo comunitário, que é despatriarcalizador, antirracista também, anticlassista, desheteronormativo, porque esse feminismo compreende que os direitos e deveres eles vêm a partir de uma realidade comunitária. Então, o trabalho de cuidado, o trabalho com seus direitos respectivos assegurados, são temas que vão fortalecer a própria democracia. O cuidado é tema de direitos humanos, porque ele é condição para a reprodução de vida, ele é historicamente feminizado e racializado, então as pessoas que são hierarquizadas, elas são colocadas como uma força de trabalho não remunerada ou mal remunerada, e sobrecargas, elas reduzem renda, tempo, participação política e saúde. E os sistemas integrais de cuidado conectam saúde, emprego, educação e proteção social. Então, essa constituição social ela é importantíssima, porque é ela que vai garantir essa perspectiva realmente humana. E fazendo uma ligação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos que as reparações devem considerar projetos de vida, impactos familiares, a violência institucional atinge vítimas diretas e familiares, o trabalho precário e riscos laborais revelam discriminações estruturais. E aí a gente viu no sistema interamericano essas violências estruturais, desde a teoria constitucional até a análise de casos, Vimos como é que essa responsabilidade estatal se forma,
desde a petição da denúncia internacional feita por vítimas, familiares, com o apoio de organizações de direitos humanos, e depois a admissibilidade do mérito dessa denúncia na Comissão Interamericana, que verifica requisitos, fatos, violações, depois a sentença vinculante pela Corte para os estados que aceitam a jurisdição da Corte e todo o sistema de reparação, indenização, investigação, garantias de não repetição e políticas públicas. Então, se a gente tivesse juntos na sala de aula, a gente podia, né, relembrar esses pontos que são tão importantes. Quem sofreu a violação? Quem é a vítima? Qual era o contexto histórico social daquele país violador dos direitos dessa vítima ou dessas vítimas? Que direitos constitucionais e convencionais deveriam ter sido atendidos para evitar essa violação de direitos humanos? E que estruturas, né? Que padrão de gênero, de raça, classe, sexualidade, o etarismo também, o capacitismo, ou também em que territórios estão essas pessoas? Eram pessoas ribeirinhas? Eram pessoas que viviam em comunidade? Uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena? Tudo isso nos ajuda a identificar as estruturas que alimentam determinadas violências. E as omissões, né? O Estado sabia? O Estado deveria saber? O Estado preveniu de alguma forma? O Estado investigou? O Estado promoveu alguma reparação? Porque, só lembrando, né, que essas denúncias internacionais só vão acontecer quando esgotadas todas as tarefas internas. Quando acionado o sistema jurídico interno, ele falha diante dessa falha. E as medidas enfrentam a causa estrutural ou apenas um dano individual, né? Então, essa é a pergunta transversal para saber que tipo de democracia é produzido quando o sistema de justiça ignora padrões e violência. Então, eu deixo aqui alguns casos, né, para a gente rememorar: o caso Guzmán Guarracín versus Equador, o caso Rojas Marín versus Peru, o caso Vicky Hernández versus Honduras, só para vocês lembrarem, né, o Leonela Zelaya versus Honduras, de coisas, de pontos, né, muito importantes. O caso Fazenda Brasil Verde foi até tema da avaliação, né, para se compreender, né. O caso Fábrica de Fogos também foi tema da avaliação. Onde estão essas violações estruturais? Onde está a necessidade de uma constituição social, cidadã, e para que a democracia se concretize. Então, a gente tem um comparativo de violências estruturais na Corte, né, a partir desses casos, que vão identificar um eixo estrutural e a lição constitucional, né, educação livre de violência sexual, investigação de motivação discriminatória. A Convenção Belém do Pará também protege mulheres trans, a dignidade da pessoa humana é o valor social do trabalho, a fiscalização do trabalho digno e o acesso à justiça com uma perspectiva de gênero. O que a gente precisa sempre recordar? Que todo esse trabalho tem que ser de prevenção, e aí envolve políticas públicas, fiscalização e educação de direitos humanos. Um trabalho de investigação, com a diligência reforçada, sem estereótipos, sem revitimização. Um trabalho de punição, processo efetivo, razoável, duração e responsabilização. E a reparação, indenização, memória, reabilitação e garantias de não repetição, para que nunca mais aconteça, para que não se repita. E tudo isso para uma transformação social. Vamos mudar as estruturas discriminatórias e as práticas institucionais nefastas, sejam elas por omissão, sejam elas por pouca punição. Então, a reparação interamericana não deve apenas compensar danos, ela tem que interromper a repetição social da violência. E aí o controle de condicionalidade, o uso do direito interno, que significa invocar esses tratados de direitos humanos e toda essa jurisprudência da Corte Interamericana no sistema interno, seja em primeira, segunda ou terceira instância, argumentar com o princípio pró persona, colocando a pessoa humana no centro das discussões
e vedação a qualquer retrocesso de proteção de direitos humanos. Então, isso exige uma leitura constitucional conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, a CEDAW, a Convenção Belém do Pará, as convenções da Organização Internacional do Trabalho e tantas outras, né, exigindo fundamentação sobre estereótipos, vulnerabilidades e desigualdades, e formulando reparações que enfrentem essas causas estruturais. Em sala, nós dividiríamos os grupos e debateríamos, mas isso a gente fez ao longo de seminários. E a gente debateu, né, sobre as desigualdades invisibilizadas, sobre o dever estatal que foi descumprido, sobre o que a Constituição Federal traz e como ela dialoga com a Convenção Americana de Direitos Humanos, e que medidas, né, até de políticas públicas, teriam evitado danos e repetições de violações desses danos. Então, vocês podem aí, com seus botões, refletirem sobre a democracia brasileira, considerada materialmente igualitária, e em casos como o Brasil Verde, Fábrica de Fogos e Márcia Barbosa, quais os aportes, né, desses casos para essa discussão. Né? Uma democracia com essas violações? São as primeiras perguntas dos slides, né, dessa aula de hoje. Pode ter democracia num país racista? Pode ter democracia num país machista? Pode ter democracia num país que viola direitos das crianças e dos adolescentes? Eu penso que não, né? Então, nós precisamos de reparações transformadoras para combater essas violências estruturais. Ok? Então, aí os slides seguem as referências dessa aula. Eu usei uma aula também de maio de 2024, quando eu falei sobre o direito à greve, da importância dele também para a dignidade dos trabalhadores, e agradeço, né, todo esse tempo com vocês, nesse debate de direitos humanos, constitucionalismo, democracia, e estou sempre à disposição, né, vocês seguem o curso, ainda tem 4 anos aí pela frente, né, 4 anos e meio, e eu estou à disposição, né, para a gente sempre conversar nos corredores do Bloco C, por e-mail, em grupos de pesquisa. Ok? Muito obrigada e muito sucesso para vocês.